Nesse vídeo eu vou te mostrar todas as etapas de organização de uma mixagem profissional. Se você vai mixar ou produzir uma música e está com sua sessão bagunçada e você não sabe qual ordem ou método seguir, esse vídeo é para você. Existem várias formas de organizar uma mixagem, eu vou te mostrar a forma que funciona para mim, que trabalho com isso há mais de 20 anos. Fica até o final do vídeo que eu aposto que tem muita dica boa aqui que você não conhece. Vamos começar. Eu recebi uma guia, um arquivo de áudio com voz e harmonia de um cliente. O nome da música é Perdão, do artista Cordas Casa de Pedro, e durante o papo que eu bati com ele pelo WhatsApp, ele pediu que eu usasse cordas de maneira geral, guitarras, violões e um carrom para acompanhar. Então ele quer essa levada mais acústica. Então eu tô com a sessão vazia aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é salvar. Então eu vou aqui em File, Save Project ou Ctrl S. Estou na pasta que eu coloco todas as minhas sessões, que é a pasta Documentos. Vou marcar aqui, ó, Create Subdirectory for Project, é muito importante que isso seja marcado, e vou dar um nome à minha mixagem, como por exemplo, Perdão. O que vai acontecer? Quando eu apertar aqui em salvar, ele vai criar uma subpasta dentro do Documentos com o nome Perdão, e como isso aqui também está marcado, se tivesse qualquer mídia já aqui dentro, se eu já tivesse importado a guia para aqui dentro, por exemplo, ele ia fazer uma cópia para essa pasta Perdão que ele está criando automaticamente. Nesse caso, ele não vai fazer nada porque ainda minha sessão está em branco, não tem absolutamente nada. Muito bem, agora é hora de importar a guia que me foi enviada, é só clicar aqui em Insert, Media File, ele vai abrir o browser e eu justamente vou selecionar o arquivo que foi me enviado por WhatsApp e colocar aqui dentro do Reaper. Ok? A guia já está inserida aqui, vamos dar uma rápida escutada. Coloco tua presença na minha consciência, Caso você ainda não tenha setado o bitrate e o sample rate que você vai trabalhar a sua música, você pode clicar nas preferências, Ctrl P, a aba é Audio Device, e colocar o sample rate que você está trabalhando, no meu caso 48, e para mudar o bitrate, justamente a taxa de bits que você vai gravar, você aperta Alt Enter para as preferências do projeto, ou clica aqui nesse izinho, tudo bem? Você vai aqui em Media e onde diz Wave Bit Depth 24 bit, que é justamente como eu estou trabalhando nessa música. Beleza. Uma outra coisa que facilita muito a minha organização é tomar notas de tudo que eu estou fazendo na mixagem em relação a principalmente horas trabalhadas. Então, eu aperto Alt Enter para as preferências do projeto, vou aqui em Notes e realmente faço um log das minhas horas trabalhadas. Eu anoto o dia que eu estou mixando, a hora que eu estou mixando, quanto tempo durou essa sessão, mais ou menos o que eu fiz nessa sessão e as pendências, ou seja, ideias que eu estou tendo naquele momento, mas que não é hora de fazer isso, é uma coisa para depois. E eu vou anotando lá para justamente não me esquecer. Por exemplo, essas foram todas as anotações que eu fiz quando eu produzi essa música. Então, a data, nesse horário aqui eu fiz a cifra, a estruturização e separei a voz no Moisés, aqui eu fiz o resto da guia e pré-mix, polimento, enfim, aqui as pendências, ó, e um ok nas pendências que eu fui resolvendo. Uma outra coisa que eu gosto de marcar é essa setinha aqui, ó, esse quadrinho aqui, Show Notes on Project Load, significa que toda vez que eu carrego esse projeto, eu abro esse projeto em algum momento, essas notas já aparecem para mim, para justamente eu ter o hábito de anotar o que está acontecendo e de não esquecer nenhuma pendência. Então isso aqui é fundamental, até para ele ajudar a cobrar. Se você não sabe quanto tempo você passa para mixar uma música, você vai ter dificuldades em estabelecer a sua hora de trabalho, que é fundamental para você poder trabalhar com produtividade. Nesse caso aqui, essa música específica, eu passei 4 horas para fazer a produção, até a mixagem, até a masterização. Não acho que foi um tempo muito longo, mas também essa não é a primeira música desse artista que eu estou produzindo. Então acho que é a terceira ou quarta música, eu já meio que sei o que ele quer, né? A primeira música, eu acho que eu demorei umas 6, 7 horas, demorei um pouco mais. Ok, uma vez que a guia está aqui, eu vou colocar aqui o BPM que o cliente passou, ele gravou em 75, então é um andamento já aprovado pelo cliente, já é uma tonalidade aprovada pelo cliente, isso também é um fator, né? Se isso ainda não foi conversado, você tem que combinar com o cliente se está muito rápido, se está muito devagar, qual vai ser o BPM, qual vai ser o tom da música. E aí o que eu faço nesse momento é montar a estrutura da música com base nessa guia, porque nem sempre eu concordo com todas as partes que a guia tá vindo, né, com as estrofes, os refrões, a ordem que está sendo colocado em relação à produção musical. E eu também fui contratado não para mixar, mas para produzir essa música desde o zero. Tem uma guia e tenho que gravar todos os instrumentos. Então é nessa hora que a gente vai montar mesmo a música. Eu posso fazer cortes, eu posso apagar uma parte, grudar outra. E eu gostei dessa parte aqui, né? E eu posso copiar e colar
a partir daqui. Lembrando que isso tudo é uma guia, então você pode brincar à vontade, você pode destruir à vontade, fazer todos esses experimentalismos para ter a estrutura certa para poder fazer a guia para a voz, né? Para justamente o cantor poder gravar a sua voz. Essa pessoa não mora aqui na minha cidade, ela vai gravar no estúdio da cidade dela. O que eu fiz aqui de fazer uma seleção numa parte, eu cliquei com Alt e mouse, botão da direita, para justamente ativar a ferramenta navalha, que é uma ferramenta que não precisa fazer cortes nem nada, basta apertar Ctrl C e aqui Ctrl V, por exemplo. Se quiser saber um pouco mais sobre a ferramenta navalha, na descrição do vídeo tem um link para um vídeo meu mostrando como fazer. Beleza, depois que eu fiz todas essas edições na própria guia, que é o caso aqui, eu já estruturei do jeito que eu quero, vou começar a fazer as marcações, vou fazer marcadores na música. Enquanto eu vou ouvindo, eu vou apertando M de macaco e vou fazendo todas essas marcações. Então, ó, vou apertando M aqui enquanto estou escutando. E aí, ó, para adiantar, enquanto eu estou escutando, eu vou apertando M, o cursor por aqui, M, vamos por aqui. Onde tem partes novas, eu vou apertando M e depois eu posso renomear, dando um duplo clique aqui no marcador, ou posso, de uma forma mais prática, né, vir aqui em View, Region Marker Manager. E aqui fica mais fácil. Eu posso começar com intro, apertando Tab, estrofe, refrão, e por aí vai. Uma vez que eu faço essas marcações aqui, os marcadores, ó, começam a ter seus nomes e fica mais fácil de eu estruturar a música. Show! Então agora, depois que eu adicionei a guia e fiz todos os marcadores, eu tô com essa estrutura aqui. E agora é hora de eu adicionar os acordes às cifras, para quando eu estiver gravando os instrumentos, eu me basear de uma forma mais fácil. Então, vou colocar aqui o cursor no primeiro acorde aqui. Vou criar uma nova track, Ctrl T. Selecionar a nova track, inserir ou insert empty item ou item vazio. Tá aqui meu item vazio, vou clicar nesse balãozinho que tem aqui. Ah, mas o meu não tem esse balãozinho, então calma, vamos para as preferências, Ctrl P. Você vai aqui em Media Item Buttons, botões do item de mídia, e você vai deixar selecionado tanto o Notes quanto o No Notes. Nesse caso, quando não tem uma anotação, o balãozinho vai aparecer, e quando tem, o balãozinho também vai aparecer, mas vai ficar de uma outra cor. Ok, e aí, ó, eu clico aqui, e vou colocar o acorde da música, nesse caso, Mi maior. Então, uma cifragem básica. A gente já nota, ó, que já está uma cifragem grandona aqui. Eu já tenho um vídeo específico sobre esse processo de adicionar anotações e como deixar esse texto maior, como deixar esse texto que se adeque ao tamanho da cifra. Vai estar na descrição desse vídeo para você acompanhar com um pouco mais de profundidade. Então, ó, eu vou realmente cifrando a música. Rogo teu perdão através... Aqui vai para Lá maior. Então eu vou apertar Ctrl D para duplicar esse item aqui. E aqui já vou colocar um Lá. E aí por aí vai, eu vou cifrando a música inteira. Se as próximas duas já são Mi e Lá, eu já posso fazer uma seleção, ó, com o botão direito do mouse e Ctrl D, que aí eu já copio de novo. Depois que a estrofe está completa, vamos supor que sejam esses acordes aqui, eu já posso copiar todos eles, clicando e arrastando com o botão direito do mouse, apertando Ctrl C, e na próxima estrofe eu tenho de novo a mesma coisa. No começo dá um pouquinho de trabalho, mas depois você pega a prática para justamente você ter todas as cifras da música. E depois disso você pode alterar as cifras. Eu também não uso como base sempre a guia que ele me manda. Eu posso querer colocar uma sétima, ou querer botar um outro acorde, ou querer fazer uma modulação do tom. O importante é que você colocar a cifra que você vai tocar. Beleza? No final do processo eu já tenho isso aqui, a música toda cifradinha. E agora, como eu recebi uma guia com voz e piano tudo junto, eu quero separar isso. Por quê? Porque eu quero ter a voz isolada para quando eu enviar para o cliente novamente, ele saber onde que a voz dele vai estar situada, porque vocês se lembram que eu fiz modificações na estrutura. Eu quero copiar, colar também essa voz na estrutura. Então vou fazer uma renderização simples desse arquivo do jeito que está aqui, já com a estrutura que eu mandei. Vou exportar esse arquivo em Wave, vou enviar para o Moisés, que é um site gratuito que separa voz e outras harmonias, além de outros instrumentos também. Eu não preciso da qualidade máxima do Moisés, eu só preciso realmente de uma voz guia separada do piano guia. Então a função gratuita me atende. E você pode usar qualquer aplicativo que separa voz e harmonia, se você também está passando por esse caso, da guia ter vindo junta, né? Voz e harmonia. E depois eu exporto a voz guia dentro da minha sessão. Age de uma florida. Só a voz separadinha aqui, para facilitar a vida do meu cliente.
Ok, nesse caso agora eu vou trabalhar com a parte mais percussiva. Então eu vou adicionar carrom, vou adicionar um shakerzinho, um ovinho, algum outro instrumento para tentar fazer essa cozinha, essa parte percussiva. Então crio uma nova track, vou chamar aqui de carrom. E vou adicionar um loop de carrom que eu tenho. Então nesse caso aqui, ó, eu vou em View, Media Explorer. Eu tenho um banco aqui que eu comprei, Latin World Percussion. E digitando carrom. Eu tenho vários aqui para escutar, ó. Eu não vou poder inserir ele diretamente na sessão e já vai estar tudo sincronizado, porque realmente não é o estilo que eu estou utilizando. Então vou ter que fazer algumas edições nesse loop, que é uma coisa mais comum do mundo. Se você pensa que loop você tem que colocar e está pronto, você vai ser bastante infeliz. Um loop deve ser editado, você consegue separar as pecinhas se você tem a técnica que eu vou mostrar. Então vou pegar qualquer um desses loops, eu acho que esse segundo aqui eu gosto, porque tem a parte grave, a parte aguda e ainda tem uns ghost notes aqui que eu achei interessante. Coloco aqui e vou fazer uma edição, vou colocar mais para cá, para que tenha a levada que eu estou querendo. Então, ó, eu já consigo isolar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, o grave, consigo isolar aqui os ghost notes, podemos dizer assim, e consigo isolar a caixa, tá aqui a caixa. E aí eu vou com todo cuidado montando toda a parte da estrutura rítmica dessa música. E quando eu terminar de fazer o loop, eu consigo fazer uma seleção do que eu quero. Clico com o direito e Glue Items, que aí fica um loopzinho prontinho para poder depois ficar, ó, duplicando ele à vontade, colando, montando a estrutura de uma forma mais fácil. Depois de todas as edições, meus elementos percussivos ficaram assim. Nesse caso eu coloquei um carrom e um ovinho. Depois eu gravei o baixo dessa música. Eu uso um instrumento virtual muito bacana da Waves chamado Fingers. Gravo em MIDI mesmo e depois que está gravado eu renderizo. Nesse caso o plugin que eu uso é esse aqui, mas você pode usar um plugin à sua escolha. Aqui está o baixo que eu gravei usando o meu controlador MIDI. E depois que está tudo pronto, eu costumo congelar, até porque esse plugin é muito pesado. Aqui, ó, Freeze Tracks to Mono. Então depois de congelar a gente tem isso aqui. Lembrando que a voz é guia. E aí, repetindo esse processo, eu gravo os demais instrumentos, como um pad, os violões, as guitarras. E que isso modifique o meu coração. Ok, agora é hora de renderizar e mandar isso para o cliente para ele enviar a voz oficial. Eu ainda faço mais uma coisa interessante. Eu vou inserir uma nova track aqui, ó, no começo da música, e vou inserir um click source, ou seja, um clique físico, quase a gente pode dizer assim, né? Um clique em forma de item que está na minha guia. Por quê? Porque como ele começa a cantar logo do começo, ele não tem referência, não tem um violão que vem antes, eu preciso que esse clique dure um pouquinho para ele começar a cantar, ó. Estou colocando 3 compassos para ele ter um tempo para se preparar. 1, 2, 3, e aqui eu já barro o clique. Rogo teu perdão. Ok, agora é hora de enviar para o cliente. Como é que eu faço? Eu muto a voz guia e a guia também. Ou seja, então agora não tem voz. E depois faço uma renderização só com a voz guia, porque ele vai ter 2 arquivos, a guia instrumental e a guia vocal para ele cantar baseado no que eu estou pensando para a voz dele. Ele vai abrir no Reaper dele o instrumental e a voz e vai gravar a voz oficial e vai me enviar. Uma vez que ele me enviou a voz oficial, que está aqui, eu posso começar a mixar. E aí eu vou fazer algumas coisas para organizar melhor essa sessão. Mas antes, tá gostando do vídeo? Curte, compartilha. E se você quiser apoiar o canal, você pode fazer que nem essa galera linda que tá aparecendo aí e se tornar membro do canal Reaper Brasil. É só apertar no botão Seja Membro embaixo de qualquer vídeo meu. Você vai poder assistir todos os meus vídeos com um mês de antecedência, além de outros benefícios também. Eu vou adicionar uns espaçadores e organizar por cores também. Aí que particularmente eu tenho uma açãozinha que eu coloquei a tecla de atalho C. Deixa eu mostrar para você que ação é. Essa aqui, ó, Set to One Random Color. Ou seja, quando eu aperto C, ele vai pegar a track que está selecionada, ou as tracks que estão selecionadas, e vai colocar uma cor qualquer para essa track. Eu não preciso de uma cor específica para a track que eu quero, eu só quero que tenha uma cor. Então, eu quero que o clique, guia, cifra e voz guia tenham a mesma cor. Seleciono, aperto C.
independente da cor que seja. Aí carrom e ovinho, que é a parte de percussão, C de novo, baixo sozinho, pad sozinho, violões estão aqui, guitarra solo e voz. Vou apertando C e eles já vão estar com uma cor individual. Se tiver alguma cor repetida, aperto C de novo até ficar com a cor que eu estou satisfeito, independente de qual que seja. Depois eu vou adicionando espaçadores, ó, que depois da voz guia, eu quero inserir um spacer. Então, Visual Spacer e Insert Spacer Before Tracks, antes das tracks, ou depois das tracks, que é o que eu gosto, e eu já coloquei um atalho Shift-I. Então, quando eu clico numa track e aperto Shift-I, ele já coloca um spacerzinho, e eu vou organizando aqui minha sessão. Beleza? Tem mais um macetinho. Eu agora, como a música não começa exatamente no começo, tem um espaço até para ele gravar, eu vou criar uma região, certo? Que seja exatamente onde eu quero que a música comece. Então, por aqui talvez. Ok, um pouquinho mais para cá. Beleza, faço uma seleção, vou até, ó, finalzinho. Isso aqui a gente pode ajustar depois. Aperto Shift R para ter essa região aqui, tá? O cursor está no começo da região. E eu vou fazer também mais uma ação. Eu quero que o minuto 0 comece no cursor, porque se depois tiver algum recall, eu quero que você mude em 32 segundos, afine minha voz. Ele não é os 32 segundos do começo da sessão, que o 0 está aqui, mas eu quero que ele seja o 0 no começo dessa região. Então, eu vou para as preferências do projeto, Project Settings, aqui ó, mude o tempo de que começa, Change Start Time Measure e sete o 0 para o cursor. Pronto, ok. Então a partir de agora, isso aqui no cursor é 0. Antes do cursor é negativo. Então vai ser mais fácil me comunicar no cliente se ele disser que no segundo 10, agora o segundo 10 está aqui, 10 segundos. E antes isso aqui seria um segundo 18, alguma coisa aqui, porque tem 8 segundos antes. Então eu também acho muito válido essa ação aqui. Depois disso, eu adiciono os meus canais auxiliares que já estão prontinhos através de um template. Então eu vou aqui em Track, Insert Track from Template e ó, Reverbs e Delays. Já tem tudo pronto aqui. Então ali, vral, de uma vez já coloca um reverb de plate, um de hall, um de room, um delay, um heavy, que é reverb mais delay, e um par widening ainda, que é um macete que eu uso para deixar as vozes mais abertas. Inclusive também já tem um vídeo sobre isso, vou deixar na descrição do vídeo. E agora é só começar a mixar, usando o conhecimento de mais de 500 vídeos que eu tenho aqui do canal Repair Brasil, que você pode acompanhar, e também nos meus cursos de forma mais condensada e organizada, além de material extra que não tem no YouTube. Nos meus cursos também tem várias músicas que eu produzi e mixei, comentadas canal por canal, plugin por plugin. E é isso, espero ter te ajudado a organizar melhor sua sessão quando você começar a mixar ou produzir uma música. Agora, um outro ponto muito importante quando a gente trabalha no Reaper é ter bem ajustadas as suas configurações de backup, para você nunca perder um arquivo, para você sempre poder voltar para qualquer etapa, para você poder trabalhar com segurança de que não vai perder nenhum arquivo. É justamente o tema do meu próximo vídeo. Canal Repair Brasil, seu canal sobre Reaper, mixagem e plugins.